Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Na aula de hoje falaremos sobre redação, sobre o uso de conectivos. Como nós já sabemos, os conectivos eles são muito importantes para que haja coesão nos nossos textos. A redação do Enem, ela é avaliada de acordo com as 5 competências. E quando nós falamos da parte de coesão, nós falamos também de conectivos. Conectivo, né, a conjunção, a preposição, são estudados dentro da língua portuguesa. Então, interferem também na competência 1. Vejam, portanto, que o uso dos conectivos acaba aí interferindo em várias competências. A competência que diz respeito à coesão, a que diz respeito à coerência e também a que diz respeito à ortografia e gramática. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a importância deles. Os conectivos são os grandes responsáveis pela chamada coesão. A gente já falou bastante sobre coesão nas nossas aulas, né? Coesão é a parte estrutural do nosso texto, é o nosso texto bem amarradinho, é o nosso texto bem escrito. Um tópico fundamental para que o leitor ele compreenda bem a relação de sentido entre as partes do texto. Então, para que haja uma boa compreensão no nosso texto, nós precisamos ter um texto com uma boa coesão. Em qualquer redação, os conectivos, né, são extremamente necessários, extremamente importantes. Se você vai escrever um bilhete, se você vai escrever uma redação de concurso, uma redação escolar, sempre temos que utilizar os conectivos. No Enem, nós temos algumas exigências a mais. A exigência de que os conectivos eles estejam presentes entre todas as orações do seu texto e também no início do seu parágrafo de desenvolvimento 1, de desenvolvimento 2 e de conclusão. Na introdução, você não precisa começar, é óbvio, o seu parágrafo de introdução com conectivo, porque você está ali apenas apresentando o seu texto, a sua tese, o seu tema, mas nos parágrafos seguintes, sim, você precisa utilizar. No Enem, por exemplo, as competências 1, 3 e 4 da correção visam a colocação adequada dos conectivos em seu texto, garantindo fluidez e conexão entre suas ideias. Então, as competências 1, 3 e 4 levam em consideração essa questão da coesão. Então, o bom uso dos conectivos, ele não impacta apenas na questão da coesão, ele impacta também diretamente na coerência e na competência 1 relacionada à ortografia e gramática. Dicas de conectivos. Óbvio, gente, que se eu fosse fazer uma tabela para vocês, nós teríamos uma tabela infinita de possibilidades, mas só para que vocês entendam o que são os conectivos. Entre orações, nós podemos utilizar, por exemplo, dessa forma, para que você possa continuar um pensamento, dessa maneira, né, de maneira análoga, este, se você vai retomar algo que já foi dito, você pode utilizar o esse. Se você vai apresentar alguma coisa, você pode utilizar o este. Podemos utilizar também o por isso, assim. Lembrando que entre todas as orações do seu texto, da sua composição, é necessário o uso de conectivos. Para início dos parágrafos de desenvolvimento, nosso D1 e nosso D2, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, eles precisam ter conectivos. Sendo assim, nós podemos utilizar primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, em primeiro lugar, em segundo lugar, sob esse viés, em segunda instância. Então, toda vez que você tiver que passar da sua introdução para o seu desenvolvimento 1, use conectivo. Tiver que passar do seu desenvolvimento 1 para o seu desenvolvimento 2, use conectivo. Para a conclusão, nós podemos utilizar, por exemplo, conclui-se, portanto, que, dessa forma, assim, infere-se que, urge, portanto, ou só o portanto. Podemos usar também infere-se, portanto, que, urge salientar, portanto. Então, há várias formas de utilização desses conectivos para que o nosso texto ele tenha uma boa coesão.
Agora, nós analisaremos uma redação que tem ótimo uso de conectivos e que tirou nota 1000 no Enem, tá? Então, a gente vai analisar uma redação nota 1000 e nós vamos ver alguns conectivos, né, que são aí os entre frases e no começo dos parágrafos já estão salientados para vocês e nós vamos ver como eles são utilizados. Após a Segunda Guerra Mundial, vejam aqui que eu comecei com o repertório, a ONU promulgou a Declaração dos Direitos Humanos, a qual, vejam que aqui, ó, também é conectivo, a qual assegura em plano internacional a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Fechei o período, vou começar o próximo período, utilizo aqui o conectivo entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Consequentemente, já temos aqui o conectivo, a formação educacional é comprometida, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que englobam esta problemática. Aqui, nós temos também o esta, como eu falei com vocês, também é um conectivo. Em primeiro lugar, mas poderia ser em primeiro plano, em primeira análise, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Embora a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, atenda à Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, realizada em 2006 pela ONU, sua finalidade encontra obstáculos. Ó, para não repetir, essa lei, ó, encontra obstáculos. Sua finalidade encontra obstáculos. Seja na estrutura escolar vigente, olha o conectivo, seja na falta de preparo do corpo docente. Prova disso são as escolas regulares e as universidades que não adequaram a comunicação em Libras, bem como exames avaliatórios que não garantem tal acessibilidade. Ó, o que não também é conectivo. Nesse sentido, mais um conectivo aqui, estamos retomando, recapitulando. Os surdos recebem uma educação frágil, desigual e excludente. Além disso, conectivo para iniciar o nosso D2, a ineficiente integração no âmbito escolar acadêmico resulta em efeitos fora dele. Dele o quê, gente? Desse âmbito, ó. Então, aqui também tem um conectivo. Conforme afirmou Aristóteles, é preciso tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida exata de suas desigualdades. Suas de quem, gente? Das pessoas desiguais. Conectivo, contudo, a instrução aristotélica não é vista na prática, uma vez que o mercado de trabalho oferece poucas oportunidades, ainda que o deficiente auditivo tenha concluído o ensino superior. Paralelamente a isso, o comportamento contemporâneo, olha o conectivo, o qual eu estou falando o quê? Do comportamento contemporâneo. O qual prioriza o individualismo e a competição, intensifica a exclusão, visto que a deficiência em questão é alvo de uma visão equivocada de incapacidade funcional. Conectivo aqui também. Desse modo, as implicações de uma educação que não se adapta às diferenças são visíveis. Então, vejam que aqui tem bastante uso de conectivo. A nossa conclusão, diante do exposto, faz-se necessária uma complementação nas instituições sociais secundárias a fim de promover, vejam o conectivo aqui, ó. Olha aqui a conjunção, a fim, para promover. A fim de promover uma formação educacional coerente com as leis e as resoluções. Conectivo, para tanto, o Ministério da Educação
deve impor diretrizes de um projeto pedagógico inclusivo, como a obrigatoriedade de aulas de Libras na graduação de professores, bem como cursos para os formados. Ademais, o Estado, através do corpo legislativo, deve propor incentivos fiscais às grandes empresas que instituírem o percentual proporcional na contratação de pessoas com alguma restrição física, incluindo a auditiva. Assim, olha o conectivo para o fechamento, os direitos básicos inerentes à vida e à liberdade, consagrados na Carta Magna, poderão ser cumpridos. Vejam que nós temos conectivos aqui entre todas as orações, a qual, entretanto, consequentemente, e temos também no início do parágrafo de desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Dessa forma, nós conseguimos compreender que os conectivos eles são essenciais para que haja coesão no nosso texto e para que nós possamos tirar uma excelente nota, não somente na competência 4, mas também na competência 3 e na 1. Espero que vocês tenham compreendido a importância disso tudo, que essa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. Pesquisem conectivos, analisem redações que tiraram nota 1000 no Enem em anos anteriores e desenvolvam da melhor maneira um texto que seja escrito por vocês. Como já diria o ditado popular, a prática leva à perfeição. Um grande abraço e até a próxima!